bom, pessoal? Fábio Rezende aqui da Soma Agro, em mais um episódio do Conexão Soma. Hoje vamos falar sobre sanidade no confinamento, principalmente, mas também na fazenda de modo geral. Tá? Esse episódio aqui tem o apoio de Soma Agro, Contabilidade e Gestão Inteligente e da Biogênese. Hoje estou aqui com o João, que ele é responsável da parte de confinamento, né, da Biogênese. Isso. Tem bastante experiência aí na área e eu acho que vai ser uma conversa bem interessante. Se apresenta um pouquinho, João, fala de você. Tudo bom, Fábio? Meu nome é João, sou médico veterinário, sou aqui de Nerópolis, aqui do lado de Goiânia. Sou gestor de contas-chaves de confinamento da Biogênese Bagô, né? Então a gente roda o Brasil todo aí falando um pouco de confinamento, de sanidade, ajudando aí os nossos clientes a ter cada vez índices melhores dentro do confinamento. Perfeito. Tá, então, para a gente começar a nossa conversa, cara, vamos falar um pouquinho da visão, né, que o pessoal tem de sanidade, né? Pensar, custo, investimento, qual que é a sua opinião aí? Sanidade, é custo ou é investimento? Assim, sem dúvida é investimento. A sanidade ainda ela é muito cultural, né? Eu lembro até dos meus avós, toda vez que ia ter uma campanha de aftosa, por exemplo, eles chegavam lá e falavam: a gente vai ter um custo agora, tem que vacinar X cabeças. Não, Um você está fazendo. transtorno, né? É um transtorno, você está tendo um investimento ali que pode te ter vários prejuízos se você não fazer um investimento bom em sanidade. Então, é algo que é cultural, a gente precisa mudar isso. Eu acho que muitas das vezes trabalho igual o seu de gestão, que ajuda muito a gente no dia a dia disso, porque na hora que você vê o impacto que isso está causando dentro da operação, a gente começa a ter melhores ajustes sanitários. Né? Porque essa questão realmente da sanidade, ela é complicada porque ela não aparece, né? Ela não é igual, por exemplo, a nutrição, que daqui para ali você já tem um GMD, né? Você consegue ter um impacto. Muito pelo contrário, muitas vezes, né, é pelo contrário. É uma diminuição, né? Que a Sim, gente não vê, né? O impacto da sanidade. Então, realmente, o negócio é complicado de ver, né? sim. E então, para a gente entender aqui um pouquinho, para contextualizar a nossa conversa, vamos falar um pouco desses pilares da sanidade, né, em rema de corte. Como é que você enxerga essa questão? Quais são os principais pontos de atenção? Né, o que um gestor de fazenda tem que se atentar quando fala de sanidade? O Fábio, quando a gente vai para o confinamento, né, que acho que é um pouco o meu foco, quando a gente, antes mesmo da gente falar qual protocolo vai utilizar, qual que vai ser a vacina, qual que vai ser o vermífugo, a gente tem que ter um planejamento. Esse planejamento sanitário, ele tem que ser feito com base na realidade de cada fazenda. A gente sabe que cada fazenda é uma história diferente, é uma cultura diferente, então a gente tem que entender quais que são os principais desafios de cada fazenda e aí a gente monta um protocolo baseado no trajetório, né? A trajetória, com base na, no risco de cada fazenda, Uhum. vamos dizer assim. E quando a gente vê os pilares, a gente tem que ser muito bem feito. Isso desde a bezerra, do bezerro, até quando você manda um boi gordo para dentro do confinamento. Uhum. A gente tem vacinas aí que são obrigatórias e a gente tem que firmar muito forte nisso, porque senão a gente começa a ter vários prejuízos. Desde. E não só, né? Desculpa te Não, interromper, mas não tranquilo. só essas obrigatórias, né? Mas eu acho que de maneira geral, né? Porque a forma de você colocar obrigatório é tentar forçar, né? Como era o caso Exato. da aftosa, tudo essas doenças que vai ter impacto, digamos, na cadeia como um todo, na exportação principalmente, mas Sim. aquela que ataca dentro da fazenda também é um Exatamente. perigo, né? Assim, a gente está vivendo uma época agora que, com a saída da febre aftosa, a gente está começando a ter vários prejuízos em fazendas com problema de clostridiose, porque o pessoal aproveitava o manejo obrigatório para fazer uma aftosa e já juntava uma clostridiose em fazendas aí mais extensivas, né? Agora a gente vem coletando o fruto disso, que cada dia a gente recebe telefonema, mensagens aí, ó, o que está acontecendo, o que está acontecendo, você manda o técnico, coleta material, manda para o laboratório, aparece aí uma clostridiose, um problema de botulismo dentro das fazendas. Então, a gente precisa melhorar isso, sabe? A gente tem que pensar muito em prevenção, é muito mais barato você gastar aí X reais com um protocolo sanitário que vai cuidar do seu rebanho durante o ano todo, do que você diretamente falar, vou esquecer isso, vamos tocar do jeito que dá, porque quando vem, aí sim a sanidade fica cara. Quando a gente começa a somar o que está perdendo de gado aí. Né? E a gente, né, lá na metodologia, né, que a gente faz parte, da metodologia da Integra, né, a gente tem um benchmarking, e a gente olha lá, né, ano após ano você sai, e quando você vai ver a sanidade no perfil ABC do Sim, custo, ela tá sempre lá embaixo, mas tá sempre lá exatamente. embaixo. Então, é o que eu costumo falar. Quando a gente quer atacar, por exemplo, para reduzir custo,
Não adianta você querer reduzir 50% de um custo que está lá embaixo, né, que está lá no C. Você tem que Exatamente. tentar baixar 5% no que está no A, porque Isso, o impacto, né, é muito no final maior. é muito maior, né. Isso a gente, nos dias a dia dos confinamentos, a gente vê isso muito. Até semana passada a gente estava em um confinamento ali em São Paulo, em Ribeirão Preto, e estava conversa de amigos mesmo com um dos diretores. A gente foi calcular o custo de uma morte dentro do confinamento. Cara, é impressionante. Assim, se o pessoal fizesse essa conta, ele ia investir cada vez mais em melhores protocolos sanitários. Assim, não sei se você já fez essa conta dentro das suas. Já. Um animal que morre, sei lá, dentro do confinamento, você está perdendo a margem de 10, 12, 15 bois, dependendo de cada operação. É muito grande isso, sabe? Então a gente tem que trabalhar muito sobre isso, criar metodologias, treinar pessoas e, igual eu falei, conhecer a realidade de cada projeto também, montar uma matriz de risco para poder traçar os melhores protocolos para cada projeto, né? E aí você pega, por exemplo, um custo de sanidade, né, de um protocolo de sanitário, né, vamos chutar um valor aqui, R$ 13. Sim. Você pega, né, um animal que morre, cobre quantos Não, protocolos, né. é Fora o enorme. desempenho que não Exatamente. acontece, né. Essa parte de desempenho é muito bacana, né? A gente ainda tem muitos clientes que faz o ciclo completo, às vezes, faz uma recria muito boa recria, chega no confinamento e fala, por exemplo, que não vai vacinar para doença respiratória. Aí eu falo, meu gado não tem desafio alto, eu só vou mudar do pasto, É tudo de casa, de né. casa, vou fazer um vermífugo e vou jogar para dentro do confinamento. Se ele começar a contabilizar o tanto de perdas que ele está tendo em questão de eficiência de ganho de peso, rendimento de carcaça, por exemplo, por uma doença respiratória que esse animal vai ter lá na frente, ou até uma perda de um animal, é muito grande. Eh, as doenças respiratórias, elas, muitas das vezes, são silenciosas, né? O animal fica subclínico ali e ele não apresenta ali um sinal clínico. Então, esse animal fica vários dias consumindo menos comida, a diária ali no final do dia vai ser a mesma do que o boi que está rendendo Sim. o que precisava, só que ele está ali roubando, né, pouco a pouco o desempenho. Então, às vezes compensa, não é nem por causa da morte ou por causa da morbidade, mas até mesmo por causa do desempenho de cada animal dentro do confinamento. É, né. E quanto a essa questão, que a gente vê bastante, né, eu ia até abordar essas consequências, né, de uma falta, mas só para a gente fechar um pouquinho essa primeira parte, que erros que você vê mais comuns em fazenda? Por exemplo, você está lá no curral, quando você vai visitar ou vai fazer um acompanhamento, quais são os erros que você olha ali e você fala assim: "Poxa, isso aqui não precisava acontecer desse jeito, dá para melhorar"? O que mais você vê assim? O Fábio, eu acho que o maior erro que acontece em várias fazendas é achar que tudo é receita de bolo. Hum, Eu acho que isso é porque no meu vizinho eu faço esses produtos, aqui vai dar certo. E talvez até o Chácar, né, que a gente estava falando mais cedo, ele fala muito isso. Às vezes, fazenda nos mesmo ambiente, divisa de cerca, tem realidades completamente diferentes. O que vai bem para o meu vizinho, talvez não vai ir bem para mim. Então, a gente precisa, toda fazenda ela tem que ter um histórico dela mesmo, uhum, e aí a gente tomar decisões em cima daquilo. Erros do dia a dia. Um que, para mim, acho que o que mais mata, não ter coleta de dados sanitários. Isso acontece muito dentro dos confinamentos. Confinamentos grandes, às vezes, não sabe o que medicou, quanto que medicou, o que gastou de antibiótico, de anti-inflamatório, ou se medicou para um animal de pneumonia, de casco, ou se foi um refluxo de coxo, sabe? E isso traz transtorno enorme para dentro da fazenda, porque a gente não consegue tomar decisões em uhum. cima de calendários de proteção, de protocolos sanitários de tratamento, e a gente também não consegue calcular a eficiência, que eu acho que é muito importante. E muitas das vezes também não investir no pessoal. Eu acho que também é outro problema que a gente vê no dia a dia das fazendas. Investir no vaqueiro que está ali dentro, no capataz, no gerente, porque essas pessoas são o que está ali no dia a dia. E essas pessoas a gente tem que treinar elas, porque são os nossos olhos dentro das operações. Então, ele é o que arria cedo, que vai para o campo, que faz uma ronda sanitária. Então, a gente precisa fazer essas pessoas crescer dentro do projeto também. Investir em conhecimento, mostrar o básico para eles, né. E a gente não pode assumir, né, que as pessoas sabem, né, a gente tem que, Exatamente. né, já tem essa frase, né, que o óbvio não existe, realmente, Uhum. você tem que ser dito, né, não, tem que fazer assim, tem que fazer, né. Porque você olha, por exemplo, outros erros, até mais operacionais, né, você falou bastante desses erros estratégicos, mas, por exemplo,
essa vacina você levou pro curral no gelo, aí quando você vai ver já não tá mais no gelo. Ah, mas não tem problema, ela ficou até agora. Sim, Se ele não entender o porquê que aquele produto tem que ser refrigerado, qual a temperatura que tem que ser refrigerado, né? Ele vai achar que é sim, frescura, que é não sei o que, qualquer coisa do tipo, né? Então, realmente essa educação, ela é muito importante, né? sim. E além desses pontos, como por exemplo, de não cuidar da temperatura, tem algum outros que você vê, tipo, operação na lida mesmo, de erro? Sim, claro. Você falou da vacina, né? É a questão de temperatura. E outro ponto muito grande é a calibragem das ferramentas que a gente utiliza, por exemplo, as pistolas. Uhum. Isso é muito cotidiano dentro das fazendas. Você tá tranquilo, o cara tá ali fazendo certo. Quando você olha atrás ali, a dosagem está colocada errada. Sei lá, você tem que fazer 5 ml, o cara tá fazendo 2 ml. Refluxos de vacinação, isso tem muito dentro das fazendas. Troca de agulha, aí o pessoal liga, tá dando Esse um é, abscesso aqui, esse troca de agulha é produto. bom, né? É para usar com tantas cabeças, troca com 3 vezes mais, né? Exatamente. Então, assim, isso são pequenas coisas que fazem muita diferença. Eu falo muito das vezes, em palestras, algumas conversas que a gente tem, às vezes nós técnicos, quando vai na propriedade, a gente tem que começar a se atentar a isso, porque às vezes nem é tanta culpa de um gestor, porque ele fica tão preso dentro do cotidiano, ali dentro da rotina, que às vezes ele para de olhar em pequenos detalhes. Tirar um ar de uma pistola, por exemplo, você está fazendo dose a menos ali dentro de um animal, e, sei lá, hoje são 5 ml que você faz de uma vacina respiratória, por exemplo, num boi. Qualquer coisa a menos que sair ali já é prejuízo. E Sim. vai impactar muito grande. É um impacto de uma doença, animal que não desempenha bem. Então, são esses pequenos erros aí que a gente precisa ir, através de treinamento, melhorando essa rotina. É. E aproveitando um gancho que você deu aí, né, dessas perdas de desempenho, tudo, né, que é o que a gente fala, porque eu abri até a nossa conversa falando disso. É muito fácil a gente perceber aqueles prejuízos, né, aquela perda que você está vendo. Né? Uhum. Então, por exemplo, ah, a ração que jogou no chão, o animal que morreu, mas e aquele que a gente não vê, né? Porque os que morrem a gente consegue quantificar. Sim, E os prejuízos que não consegue quantificar? isso, Dá uma geral tudo, não só no confinamento, vai conseguir entrar em reprodução também. sim, isso é enorme. Vamos na cadeia toda, né? Você pega um animal que vai entrar em reprodução. A perda de gestação, né, que tem dentro desses animais, aborto. A gente talvez deixa de fazer uma vacina de reprodutiva por causa, vamos economizar X reais. Mas o que você perde de bezerro, de perda gestacional ali dentro da fazenda é enorme. E são perdas que, assim, se você for calcular, são milionárias, né? Às vezes, manter aí um controle, uma cura de umbigo bem feita, que é uma coisa que não Que é o é o básico. básico, tá entendendo? A gente fez alguns trabalhos no passado de palpação de umbigo e a gente via que na hora que você começava a cobrar a eficiência de umbigo ali, de qualidade, o pessoal melhorou, disparou cair a mortalidade de bezerro, entendeu? Então são pequenos ajustes que vão fazendo diferença. É, a gente volta lá uma bezerra, né? Que a gente sabe que tem que fazer vacina contra a brucelose, né? E o pessoal muitas das vezes negligencia isso. Eu fiz um curso recentemente onde o pessoal da agrodefesa aqui no Goiás falou: ó, tem muitos veterinários ainda que não faz, só vai lá e assina. Isso é um prejuízo enorme para a cadeia produtiva como um todo. É um animal que não vai emprenhar, é um animal que vai abortar esse bezerro ali. Vamos pôr ele numa fazenda de cria, o bezerro representa aqui uns 70, 80% da receita, né? Sim. E qualquer perda que você tiver de bezerro ali é enorme isso. Não fazer uma vacina de leptospirose, por exemplo, que é uma vacina praticamente, não vou falar que é de graça, mas é muito barata no mercado hoje. E a quantidade de bezerro que você deixa de ganhar por causa disso. E tudo isso é falta de conhecimento, e acho que muitas das vezes falta de gestão mesmo, sabe? Dentro das fazendas. Às vezes é falta de conhecer o número, né? Porque se você olhar a diferença de uma taxa de desmame de 65 para 75%, Uhum, o impacto é muito grande. sim. É muito grande. Agora imagina 65 para 55, né? Nossa Você senhora. baixar. E aí tudo isso acarreta, né? Você não tá vendo. Você olha ali, às vezes foi. eh, Você apalpou, né? Deu positivo, aí Sim, depois você considera que aquele animal tá positivo, aí quando vê, não vem, não vem, não vem, foi um exatamente. aborto, quer dizer, você deixou já ter descartado essa vaca, né? Você pode ter feito todas outras operações contando Sim, com aquele animal estava prenhe, né? sim. E não vai entregar o bezerro, né? Com certeza. E isso, assim, o que que eu vejo?
muitos dos técnicos não conhecem a epidemiologia dentro da fazenda, não sabe o que está circulando ali, não faz um diferencial para IBR, BVD, para leptospirose, e aí vai talvez na vacina mais barata, mas talvez a, a leptospirose que está circulando dentro da fazenda não está dentro daquela vacina que ele está utilizando. Então a gente precisa ser um pouco mais criterioso nisso, sabe? É, ir lá, fazer uma coleta de sangue, avaliar a sorologia, para poder o quê? Ter um pouco mais de conhecimento do que de fato a gente tá tendo dentro da nossa propriedade, sabe? E isso vem mudando. Muitas das fazendas vêm cada vez sendo mais tecnificada, mas ainda a gente também tem grandes projetos aí, ou pequeno, médio produtor que talvez não chega a informação que precisava e vem tendo prejuízos enormes, né? É, porque realmente você pega essa parte da reprodução também, eu acho que que ela fica muito visível, né? Esse impacto na taxa de desmame. Porque Sim, outra questão que você falou, né, da questão de cura do umbigo, cuidado, porque às vezes a gente vê muito na fazenda, né, os vaqueiros, né? Então, o certo seria o quê? Os animais, quando você está fazendo o controle, dá nascimento, você dá o nascimento do animal, e quando o bezerro morrer, você dá a mortalidade. sim, E aí você começa a ver índices da fazenda com mortalidade lá embaixo. Rapaz, essa fazenda é muito eficiente, é muito boa. Aí sim, você olha, a perda pré-parto está lá em 12%. Você, mas como sim, é que a fazenda ela é tão boa numa parte e tão ruim na outra? exatamente. Às vezes o que acontece é isso, fala assim, não. Aí você vai entender a fundo, ah, não, é que o lançamento ele dá só no dia 15 e no dia 1. Sim, O que nasceu do dia 1, se ficou vivo até o dia 15, ele dá, mas se ele morreu no dia 2, 3 ou 14, ele não dá nem o nascimento. Ele ô fala assim, louco. eu não vou contabilizar para o meu. Aí Sim, joga no do veterinário, né? E aí exatamente. mascara, aí você tá lá brigando, tentando entender. Pô, mas as vacas passou pelo protocolo certo, ó, tudo tá organizado, score bom, pô, não tem por Sim, que ter perdido. Aí quando você vai olhar o manejo com o bezerro, né? O cuidado ali do animal, do recém-nascido, é onde está negligenciando. Aí você fala assim, exatamente. aí então, né? Aí você fica. Esse jogo de empurra, né? Então é Sim, importante você saber qual é o inimigo certo, né? Não tem problema. A fazenda tem um problema. Agora você precisa saber qual é para atacar. Não adianta você exatamente. esconder um para poder atacar um que não existe, Assim, né? o problema ele é necessário. Com o problema nas mãos, a gente consegue corrigir e melhorar. Agora, quando ele está sendo mascarado assim, é um problema enorme e a gente não sabe o que vai acontecer. Pois E, é. Não, pode e, continuar. e aí, quando a gente, né, segue esses animais para recria, por exemplo, a gente começa a ter perdas enormes ainda com vermifugação. O pessoal, muitas das vezes, por crença, eu conheço produtores que falam assim, eu gosto de X produto. Ele utiliza aquele produto o ano todo, né? Em todas os manejos sanitários ele utiliza. Vai criando resistência. Então, a gente também tem que ser estratégico na vermifugação do gado. Se a gente sabe que a gente vai, talvez, confinar aquele animal, talvez a gente já faz uma vacinação respiratória lá na recria, para esse animal criar um mais anticorpo. Então, são vários manejos dentro de uma fazenda que a gente pode fazer que vai cada vez melhorar mais o nosso desempenho lá no final. Porque no final do dia, o que a gente importa para a gente é quantas arrobas que esse boi deixou e pôr o dinheiro no bolso. Eu vi quanto isso que você falou, né, da questão do vermelho, foi muito interessante. Eu vi uma palestra, não lembro quem foi que deu, estava mostrando os dados que a fazenda chega a perder 100 gramas de GMD por causa ou de não vermifugação ou de vermifugação ineficiente, né? No Sim, caso, com resistência. E 100 gramas de GMD, é muita o coisa. impacto é muito grande no Sim, resultado da fazenda. Né? Então, realmente, é difícil você ver aquela fazenda que tem a cultura de sempre estar fazendo coleta, sempre estar fazendo análise para poder fazer essa sim. troca, né? Porque essa troca não é papo de vendedor de Não, medicamento não, querendo não. vender produto, né? É É, importante, né? assim, quando a gente começa a fazer uma OPG dentro de fazenda, por exemplo, a gente começa a ver quais são os vermes que estão ali dentro, e a gente começa a atacar de forma estratégica. Eu já tive fazenda que eu não fiz vermifugação, por exemplo. A pessoa economizou na vermifugação, porque Não a tinha gente não. rodou um OPG dentro do rebanho, a gente viu que as cargas eram baixas ou negativas, então falou, ó, nesses lotes exatamente você não tem desafio para vermifugar. Pega esse dinheiro e investe em outra coisa. Tá entendendo? Então a gente tem que ser um pouco mais estratégico quando a gente fala em sanidade, sabe? Principalmente vermifugação. Se você, em um período ali, você não utilizou um vermífugo porque sua taxa de vermes tão baixa, é muito melhor. Sim. Entendeu? Porque
Você economiza, você não está gastando uma molécula. Fazer o uso de moléculas diferentes também é extremamente importante dentro da fazenda em geral, porque às vezes a gente começa a repetir a mesma, só muda o laboratório, por exemplo. Sim. Vem E hoje ele a acha que biogênese, tipo, é. coloca uma molécula, a mesma, no outro dia vem outro laboratório, põe a mesma molécula com nome E diferente. ele tá achando que fez o rodízio, né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado também, saber o que, que a gente está fazendo dentro da fazenda. É, e não é um negócio, acho, muito difícil, né, a gente combater a resistência parasitária, né? Porque do parasita, no caso, né? Porque Sim. fazendo essa análise, existe hoje, né? É fácil você saber identificar que ela é resistente quando você faz essas análises. Então, existe muita opção no mercado para você alternar, né? Basta querer, né? Basta você Aham. montar um plano, né? Assim, quando a gente fala que tem muita opção, às vezes tem muita conjugação de Sim. vermífugos, né? Mas são as mesmas há 30 anos praticamente, sabe? Vem, de vez em quando sai uma nova, mas praticamente são as mesmas. Quando você trabalha estrategicamente dentro de uma fazenda com OPG que você conhece o que você está tendo ali, você consegue fazer um jogo ali de moléculas diferentes. E aí também você começa a fazer a avaliação da vermifugação. Então, você coleta hoje, faz a vermifugação. Daqui 15 dias, talvez você coleta ali um percentual de amostras de fezes e roda um outro OPG ali. Você vai ver se teve uma melhora ou uma piora, ou se manteve a mesma coisa. Então, a gente começa a ter eficiência dentro do rebanho, e aí a gente vai tomando decisões mais assertivas, sabe? E isso é importantíssimo, porque impacta diretamente no desempenho. 100 gramas aí de GMD dia é muita coisa. É muito dinheiro que a gente está perdendo por causa de verminose. Para a gente aumentar, é um trabalho danado, né? Agora você tá perdendo isso para a Exatamente. sanidade, É muita é coisa. difícil. E vamos para a gente entender, né, para a gente conseguir organizar a ideia quando a gente fala de tomada de decisão sanitária. Como é que seria um desenho aí dessa. Né, você falou bastante em fazer ações estratégicas. Como é que seria essa construção desse planejamento sanitário numa fazenda? Isso aí com prevenção, controle? Então, quando a gente vai trabalhar gestão sanitária dentro de uma fazenda ou dentro de um confinamento, primeira coisa a gente tem que entender se ela tem números ou se não tem. Certo. Quando ela já tem os dados tudo ali, é muito mais fácil. Você só copila e já vai ter um resultado. Quais são esses dados? Só para deixar claro para quem está escutando a gente. Um dos principais dados que a gente tem que avaliar é mortalidade. Então, é importantíssimo. Morbidade, eh, eficiência, eficiência de tratamento, a gente avalia muito. Quando a gente vem para o confinamento, a gente tem que avaliar a, a eficiência de ronda, por exemplo, a gente saber se a gente está conseguindo identificar aquele animal doente. Se a gente vai para uma fazenda de cria, a gente tem que entender como que está as perdas gestacional, se está abortando, quantos bezerros que desmamou, qual que foi o peso de desmame, entender quantos quilos que aquele bezerro do cedo deixou, quanto aquele quilo que aquele bezerro do tarde deixou também. Isso é importante para nós, por quê? Para tomar decisões sanitárias. Indo para o confinamento, que é onde eu mais atuo hoje, a gente tem que tomar essa decisão antes mesmo de talvez comprar um boi, entendeu? Uhum. Porque já tem trabalhos, a gente tem números que, por exemplo, dependendo da origem do animal que você compra, você vai ter que montar protocolos diferentes dentro da mesma fazenda. Por causa da região. Não só por causa da região, Fábio. Por exemplo, um animal que a gente recriou, você vai ter um desafio sanitário muito baixo. Sim. Então, a sua mortalidade vai ser baixa, a sua morbidade vai ser baixa. Mas já aquelas fazendas que compram animais de parceiro, ou que vai através, talvez, de leilão a comprar animais, esses animais têm um desafio sanitário muito maior. A gente, alguns projetos que fazem esse tipo que tem os três, né, tem recria, compra de parceiros e compra de leilão, por exemplo. É muito fácil a gente traçar estrategicamente protocolos para cada um, porque os números não mentem. A gente vê que os animais, por exemplo, que vêm de leilão, ele tem um desafio sanitário enorme. Então a gente tem que traçar uma matriz de risco naqueles animais ali para poder criar uma estratégia para eles. Talvez entra com uma metafilaxia naqueles animais, exatamente, ou aqueles animais que vêm só de uma recria de parceiro, a gente começa a identificar quais são os parceiros que dá mais trabalho, quais que não dão mais trabalho. Então a gente já começa a fazer uma gestão em cima de tudo isso. Isso a gente apresenta para os nossos clientes e a gente chega numa conclusão. Nós não vai parar de comprar boi do Fábio, mas a gente sabe que se a gente pegar o gado do Fábio e não fazer algo estratégico para aqueles animais, a gente pode ter prejuízos maiores. É por isso que hoje a gente vê, né, cada vez mais o pessoal da recria, né, que compra muito, eles tentam fidelizar, né, aqueles
produtores de bezerros bons, né? Sim, Até pagando um pouco mais, porque para garantir aquela qualidade, porque ele vê tudo isso, né? sim, Confia na genética, no desempenho, né? Então a gente vê fazendas que quando você tem um controle bem feito, né? Que essa é uma das importantes do controle, que é exato. difícil você fazer gestão sem controle, quando você consegue identificar aquela compra, de onde é que vem, né? Você consegue perceber, peraí, esse lote que foi comprado do criador tal, pô, tem um desempenho melhor que do outro criador. Sim. Ano que vem, mantém o desse, Uhum, troca, né? E sim, esse problema do compra do leilão é uma, é uma questão delicada, né? Porque é necessário, porque sim, hoje em dia, né? Às vezes você tem grandes compradores de bezerro, que você não consegue ficar achando, né? Então você usa os leilões, você reúne, né? E consegue atender a sua necessidade. Mas é muito desafiador, não sim, só sanitário, mas o desempenho, tudo, né? Você vê sim. o lote, às vezes, não tá tão homogêneo, você tem aquele fundo que você tem que Uhum, lutar. Então, você conhecer, o que você falou é importante, você conhecer o perfil de quem você está comprando, dos animais que você está trabalhando, te sim. ajuda a traçar todo o planejamento, né, a Exatamente. estratégia. E aí a gestão sanitária ela começa daí, desde lá de onde que a gente está comprando esses animais, depois a gente cria uma matriz de risco. Essa matriz de risco é o quê? O animal vai chegar na fazenda, na hora que ela está chegando, a gente começa a coletar informação já desse animal ali. Qual que foi o peso lá do talvez não tem balancinha normal, né, muitas fazendas não tem, Uhum. mas pelo menos o do balanção na saída, para a gente começar a calcular a quebra desse animal quando ele chega na nossa propriedade. Quantos quilômetros que percorreu? E algo mais importante ainda, qual foi o tempo que demorou para esse animal chegar dentro do da nossa fazenda? Porque a gente sabe que o Brasil ele é enorme, ele é muito diverso. Às vezes, um trajeto de 300 quilômetros, que talvez em São Paulo ele ia fazer em 4, 5 horas, a gente vai lá para cima no Pará, ele vai demorar 12 horas, porque a rodovia ficou interditada por causa de barro. Então, assim, a gente sabe que o nosso país ele é muito dinâmico, é muito grande, tem diferentes aspectos, então a gente tem que, cada lote a gente tem que tratar de uma forma diferente e começar a coletar esses dados. E com base nisso a gente cria uma matriz de risco entre baixo risco, médio risco e alto risco. E a gente cria protocolos com base em cada um desses animais. E a gente vê que a gente tem uma melhora o nosso desempenho, a gente tem menos perdas sanitárias e a gente consegue criar o quê? Cultura dentro da fazenda e gestão, né? A gente consegue chegar mais longe, vamos dizer assim, sanitariamente, do que se a gente pegar um protocolo que a gente acha que vai ser bom e fazer para todo mundo. E uma coisa, né, que eu queria aqui, até uma dica aqui, um conselho, né, para a gente falar com, por exemplo, aquele profissional, aquele veterinário, que é veterinário de campo, que gosta de estar lá dentro da fazenda, que ele é funcionário da fazenda, e muitas vezes esse profissional, é, eu não vou dizer que ele não tem um perfil, mas no de hoje, ele com muitos anos de fazenda, ele não tem mais aquele cuidado com o controle em si, com a anotação, com Sim. guardar, porque ele está tão envolvido ali no operacional que ele não acaba não dando importância, às vezes porque não é cobrado. E Uhum. né, tudo que a gente não é cobrado, a gente tem que ter muita disciplina para poder Sim. fazer. O que, que você falaria para esse profissional, para esse veterinário, né, para esse técnico de fazenda, para ele, olha, organiza, porque eu imagino que para fazer um trabalho desse, como você está falando, muitas fazendas, por exemplo, de recria e engorda, não tem veterinário na fazenda. Sim. Então, essas informações, principalmente de morbidade, elas vão ficar comprometidas. Sim. Fazendas de cria, que já tem veterinário, normalmente tem veterinário, fazendas grandes, então talvez seja mais fácil, mas eu acredito que nem todas elas têm, justamente Sim. isso que eu estou falando. Então, o que, que você falaria para esse profissional para se ajudar? O que que eu falo, né? A pecuária ela vem mudando. Sim. Cada dia a gente está intensificando mais e mais. E toda decisão ela tem que ser tomada com base em números. E para a gente ter números, a gente precisa de dados. Então a gente tem que começar a criar esse hábito. Cara, se você coletar um peso, coletar o dia que nasceu, coletar quando que foi no curral e foi feito tal medicamento, ou que você laçou ele lá mesmo e fez no próprio pasto. Tudo isso vai te gerar número e vai te trazer respaldo para na hora de você tomar uma decisão. E a gente vai começar, a pecuária em si, ela vai começar, isso vai ser cobrado, porque ser amador mais hoje na pecuária não tem como. E para você ser profissional, você precisa de informação. Então, quem não tem esse hábito, comece a ter, porque vai chegar pessoas, vai mudar a gestão. A gente está pegando hoje, vamos supor, sucessão familiar. A gente hoje tem pessoas que nunca pisou na fazenda. E, sei lá, tá lá na B3 comprando e vendendo ação e vai tocar Tomar, uma e vai fazenda. tomar decisão, né?
ele quer saber de números. Se você não estiver dentro desse processo e gerando números para mostrar resultado para essa pessoa, você vai estar fora da operação. E eu acho que isso é uma grande porta de oportunidade para esse profissional, né? Eu gosto muito de gestão, né? Eu não Sim, é suspeito falar, mas o veterinário que passa a ter esse comportamento, ele vai ser o profissional que vai ajudar na hora de sentar com o técnico do laboratório para poder debater a sim, estratégia, debater com embasamento. sim, Então ele vai ajudar a fazenda a economizar, vai dar segurança para o diretor, para o dono da fazenda, quem quer que seja, de falar, não, realmente, a gente está com informação, isso aqui realmente é o melhor. Esse profissional vai ficar melhor visto pelo dono da fazenda e vai sim, aparecer oportunidade de subir, de pegar uma gestão no futuro, com né? certeza. Eu acho que assim, todos nós queremos crescer, né? Profissionalmente, como pessoa, e, e hoje está muito fácil de informação. Hoje, assim, a gente tem que escolher qual informação que a gente vai absorver, mas tá fácil, não tá difícil. Hoje, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com Excel, por exemplo. Eu não sabia nem o que que era um PROC-C, o que que era um PROC-V, tá entendendo? Aí eu fui no, você começa aí, por exemplo, no YouTube, você já começa, você tem cursos praticamente de graça lá para você fazer. Então, a informação tá fácil. Hoje, a pessoa que quer trabalhar com gestão, que quer crescer, ela tem que aprender a coletar dados. Às vezes pode ser numa caderneta, outra vez você pode ir para um aplicativo, mas você tem que começar a ter esse hábito, entendeu? Informação é necessária. É isso, eu acho que eu incentivo bastante, né, as pessoas que estão dentro da fazenda a realmente desenvolver, evoluir nesse ponto, né? Sim, Porque eu acho que o mercado ele está aberto para pessoas que contribuam com a gestão, né? sim, João, é o seguinte, a gente está indo agora aqui para o momento do nosso episódio, onde o convidado faz uma pergunta para sim. o entrevistador, uma pergunta relacionada à gestão e o nosso tema. Qual é a pergunta que você guardou aí? Ô, Fábio, eu queria saber como que a gestão, né, ela pode impactar dentro da sanidade. Como que vocês, o que que vocês estão enxergando, quais são os gargalos que vocês estão vendo dentro das fazendas quando você trabalha com gestão? Certo. Essa questão aí, né, a gente pode olhar ela das duas formas, né? Então, tanto a gestão impactando no manejo sanitário e o manejo sanitário impactando na gestão, né? Porque, fazendo a segunda parte primeiro, quando a gente pega, né, a gente tem a segurança de que aqueles resultados que você está programando, eles vão atingir, porque não adianta a gente cuidar, né? Então, por exemplo, a gente tem a meta de desempenho a pasto de 500 gramas. Não adianta você fazer o manejo da pastagem, você fazer dar nutrição, né, dar o suplemento adequado e falhar com a nutrição, ou com a sanidade, Sim, porque esse desempenho, como a gente falou no começo, né, até 100 gramas de desempenho é muita coisa, sim, né? Então eu acho que você ter essa segurança de que o manejo sanitário foi adequado, os animais estão aptos para desempenhar o que você oferecer para eles, sim. né? Eu acho que isso daí é é muito proveitoso quando dá muita tranquilidade para a gente. Acho que a palavra é essa, dá muita Uhum, tranquilidade para que não podemos trabalhar, podemos organizar, que o resultado vai chegar lá na frente. E o inverso, como você perguntou, né? Como é que a gestão pode impactar? Eu acho que é justamente como a gente terminou a nossa conversa, fornecendo essas informações. Porque hoje, né, quando a gente faz um trabalho de gestão numa fazenda que a gente implanta, né, que a gente implanta controles e faz o planejamento, esses controles estão envolvendo mortalidade, as perdas pré-parto que você tem, a taxa de fertilidade e, né, e taxa de desmame e tudo. Então, a gente consegue levantar grande parte dessas informações. sim, Né? Depende do. Claro que você tem uma forma geral, né, que todas as fazendas usam, mas você pode também personalizar, sim. individualizar as fazendas. E quando você tem, como falei no exemplo, aquele veterinário que se dedica, que se importa, que consiga fazer esse trabalho ou até orientar. Assim, ó, vamos criar essa ficha e vamos deixar com o pessoal, porque quando utilizar, né, tal medicamento, tudo a gente consegue anotar, mesmo que Sim, você não tenha a identificação individual, mas tá ali, não, eu usei isso aqui. Porque você começa a entender, pô, peraí, por que, que esse lote tá usando tanta medicação? Será que é o lugar? exatamente. Será que é a origem? Né? Sim, Quem são esses animais? Não, às vezes você vê, é um problema, por exemplo, de uma erva que tem no pasto, por exemplo, que vai dar uma intoxicação, alguma sim, coisa assim. Então, se você só vê o número, né, morreu de intoxicação, tantos, não te diz muita coisa. sim. Agora, outra coisa é, não, no pasto tal, eu já fiz medicamento para intoxicação, por exemplo. Peraí, o que Uhum, está acontecendo? Vamos olhar lá? Chamo o exatamente. capataz, chamo o vaqueiro, vamos entender ali. Sim, Então, eu acho que realmente tem que andar, né? Não tem que andar de mão dada, mas quando anda de mão dada, eu acho que é bom para os dois. Você tanto faz um manejo sanitário mais eficiente, mais barato, né? claro. Como você falou, porque você ataca o que precisa, né? Como você falou, Exatamente. tem situações que não precisa, né?
não tem desafio, um desafio menor, e por contrapartida, os animais também se dá condição para ele desempenhar, né? Sim. Eu acho que é interessante, mas pode completar. O que eu queria completar, assim, essa informação de coleta de dados, a gente também tem que começar a ter um critério de como coletar. Mortalidade, que a gente falou. Esses técnicos também têm que, se morrer um animal, a gente tem que ter a curiosidade de que aquele animal morreu, sabe? A gente hoje ainda vê muita cobra dentro de fazenda, né? E quando você começa a fazer o hábito de necrópsia dentro das fazendas, a gente começa a ver que essas cobras ela vai sumindo. Às vezes a gente chega em confinamento que tinha morte súbita, principal causa de mortalidade. Aí começa a fazer o hábito de fazer necrópsia, abrir, você começa a enxergar pneumonia. Aí falar, mas você começou a vir lá, eu não tinha pneumonia, olha o tanto de pneumonia que está aumentando, não, você não tinha diagnóstico. Então, a questão de diagnóstico também eu vejo muito importante e que é necessária. E isso cabe de nós técnicos, até treinar esse pessoal de fazenda, os veterinários a campo, para poder chegar nessas informações que vai trazer mudanças para a pecuária em si. Né, isso que você falou me fez lembrar, né, um caso numa fazenda que quando a gente olhava lá as causas mortes, né, que a gente sempre coloca nos boletins, Sim, aí tava lá, desconhecido sempre primeiro. E aí vinha, aí o cara falou assim, eu não admito mais desconhecido. Vamos colocar. Aí você via a cobra, buf, a sim, cobra leva a culpa, né, exatamente. do desconhecido. Quando você não vai, é desconhecido, né? E isso para fazendas que não tem veterinário, realmente é muito difícil. Se a Sim, fazenda não investir num treinamento e, né, não chamar o pessoal parceiro, né, sim, da sanidade. Eu gosto muito de ter essas parcerias, sim, porque é o que você falou. E o produto, né, todo mundo tem. sim, O que vai mudar é a relação, é a prestação de serviço, é o acompanhamento. Porque exatamente. dificilmente você vai ter um laboratório hoje grande com produto ruim, Sim, né? Então isso daí eu parto desse princípio. Nutrição é a mesma coisa. Dificilmente você vai ter uma indústria ruim. O negócio é o quanto que esse camarada tá dentro do meu negócio. exato. Chama ele para dentro do seu negócio. Fala assim, ó, me ajuda aqui. Treina meu pessoal aqui para ver diagnóstico de morte, para a gente poder, de novo, saber o Exato. motivo. Porque se colocar só cobra, qual que é a alternativa? Eu vou colocar uma pessoa lá vigiando? Não Sim. dá, né? Então, peraí, é cobra mesmo? É o que você falou, morte súbita. É morte súbita mesmo? Não foi Uhum. pneumonia. Pô, mas se tivesse identificado no começo, salvava, Salvava. né? Então eu acho que chamar o parceiro para dentro do negócio, falar, não, vem cá, me ajuda aqui. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim. Isso faz total diferença, sabe? Eu acho que hoje custo de protocolos sanitários são muito parecidos. Você puxa centavos para cima, centavos, né, para baixo, mas são muito parecidos. Eu acho que o que faz total diferença é isso, é procurar parcerias dentro do projeto. É pessoas que na hora do arroxo você vai ligar para ele e falar assim, ô, tô com um problema, consegue me ajudar? Eu acho que é aí que faz a total diferença. A gente, assim, eu venho da consultoria também, então a gente vem fazendo um trabalho muito bacana dentro da Biogênese, que é isso, é tentar formar pessoas que cheguem dentro do seu projeto e não queira só te empurrar esse produto goela abaixo, mas ele quer te escutar, saber quais que são os seus problemas e chegar em soluções. Porque se você melhora, sei lá, 100 gramas que você parou de perder, tá colocando dinheiro no seu bolso. Então, se o técnico nosso chegou lá e falou, ó, você tem um problema de verminose, você tem um problema com doença respiratória, a gente talvez consegue colocar essa vacina estratégica em tal período, você está perdendo animais por leptospirose, coloca ali uma vacina estratégica nas vacas para perder essa questão de aborto, você vai melhorar. Então, eu acho que é isso que a gente precisa procurar, parcerias fortes dentro das fazendas, né? Porque produto todo mundo tem. Agora, parcerias são poucas. É isso aí. O papo tá muito bom aqui, e aí a gente, né, infelizmente, aqui indo para o finalzinho, esse momento agora é a hora que o convidado deixa uma pílula de ouro, que a gente chama, né? Então é Sim. uma mensagem rápida, forte, com impacto, para quem tá escutando a gente aí. Vou falar um pouco de confinamento, né? Eu acho que muitas pessoas confinam sem ter um planejamento sanitário. E confinar sem ter um planejamento sanitário é igual você andar de carro sem freio. Você vai, mais uma hora você vai bater. E o planejamento sanitário é a mesma coisa. Às vezes você não tem um planejamento correto, você vai indo bem, faz um ciclo, 2 ciclos, mas quando a rocha, por exemplo, estoura um surto de pneumonia ou de clostridiose, a conta fica muito cara. Então, procure pessoas que vão te ajudar nesse planejamento sanitário, monte uma matriz de risco dentro de cada propriedade que você tiver,
porque vai te ajudar aí nessas tomadas de decisões e diminuir essas perdas sanitárias. Muito bom. Gente, gostei demais dessa conversa aqui com o João. Pena que acabou aqui, mas para você aí que não segue ainda o canal, Conexão Soma tá no YouTube, no Instagram, no Spotify. Tá? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela Obrigado, confiança aí. Até a até próxima. a próxima.